Então, no nosso encontro anterior, nós corrigimos a questão 15, né? Diferencia descentralização e desconcentração. 16, né? Sobre as características do Estado unitário simples, desconcentrado e descentralizado. As duas questões estão conectadas. Depois, uma diferença dos Estados unitários, regionais e o Estado autonômico espanhol, né? Constituição de 78 da Espanha, e a característica essencial do Estado federal, que o diferencia de todas as outras formas de Estado, que é justamente a existência de uma competência constitucional, né, de se auto-organizar. E é por esse motivo que o município no Brasil passou a ser, né, um ente federado a partir da Constituição de 88, porque ele passou a ter a capacidade de auto-organização, de autoconstituição, né, elaborando a lei orgânica do município, que é a Constituição do município. Bom, vamos, então, hoje analisar as questões seguintes, a questão 19, né, que é a diferença, primeiro, né, entre o Estado Federal centrífugo e centrípeto. Bom, essa diferença, essa caracterização, diz respeito ao processo de formação, né, do Estado Federal. Então, é bom prestar atenção nisso, porque algumas questões, a maioria das questões estavam corretas, né? A maioria estava correta, mas algumas questões fizeram uma confusão, justamente por causa da ideia desse conceito, né, de centrípeto e centrífugo. Ou seja, isso diz respeito ao processo de formação. Nos Estados Unidos da América, que é o primeiro Estado federal, a partir da Constituição de 1787, o processo veio a partir de um processo de união real. Ou seja, existiam, a partir da independência, em 1776, começaram a ser criados estados soberanos. Esses estados, então, constituem com círculos, né, soberanos de poder, que vão fazer, um ano após a independência, em 1777, uma confederação. Né? Então, aquilo que nasceu, que era separado, né, que vão ser estados soberanos, esses estados soberanos vão se unir em uma confederação. Então, é um processo de fortalecimento do centro, né, que é esse processo centrípeto. Então, mas se cria uma confederação, que é uma união de estados soberanos. Os estados permanecem soberanos, mas criam uma coordenação central, né, que visava, naquele momento, principalmente resistir à continuidade da guerra contra a Inglaterra no processo, né, de solidificação da independência e de formação daqueles estados. E aí, então, 10 anos depois, em 1787, e aí eu recomendo a vocês a leitura, vocês vão encontrar na internet gratuitamente, em PDF, em várias versões, né, várias traduções dos federalistas, que é um clássico, que são a reunião de artigos, de manifestações dos chamados pais fundadores, né, dos Estados Unidos da América, onde ali eles defendem justamente a necessidade de criação de uma federação. Mas a federação, para eles, significa o quê? Significa que que aqueles estados que estão construindo uma união agora indissolúvel, que é a ideia da federação, para a maior parte dos estados do planeta, né, hoje existem. Hoje o Canadá admite, já ocorreu no Canadá, dois plebiscitos com relação à separação do Quebec do Canadá. Mas isso não é comum. Em geral, os estados federais não admitem a secessão, não admitem a separação, que é o caso dos Estados Unidos, que, inclusive, vive uma guerra, né, que levou a centenas de milhares de mortos no século XIX, viveu essa guerra, né, no século XIX, que era a tentativa de separação de alguns estados do Sul, formando uma confederação contra a União. E aí, principalmente, questões econômicas, da escravidão e etc. E aqui no Brasil também não admite a secessão. Mas, então, excluindo o caso do Canadá, geralmente os estados federais são estados que não admitem, né, nas suas constituições, a possibilidade de separação, a possibilidade de secessão. E esse modelo norte-americano, então, vem o quê? Estados soberanos se unem em uma confederação e depois fortalecem esse laço em uma federação. Então, há um movimento em direção ao centro. Ao contrário de outros estados, como é o caso brasileiro,
se formaram a partir de estados unitários. Então, o Brasil nasce como um estado unitário a partir da Constituição de 1824, que é a nossa primeira Constituição. Então, o nosso movimento já é um movimento centrífugo, né? Ou seja, que busca a descentralização. Nesse caso, então, no caso brasileiro, na nossa segunda Constituição, a de 1891, né, que é uma Constituição fortemente inspirada, importa diversas instituições que são criadas pela Constituição norte-americana, como o presidencialismo, o federalismo, a ideia da Suprema Corte, o controle difuso de constitucionalidade, enfim, esses mecanismos que foram criados nos Estados Unidos são mecanismos que passam a estar presentes, né, no direito brasileiro e na Constituição brasileira a partir de 1891. E aí, então, nós temos um federalismo, mas o nosso federalismo não teve o processo histórico de união. O Brasil nasce enquanto Estado independente já como um Estado unitário, né, com um poder central muito forte. Bom dia, Rodrigo. Então, esse Estado nasce unitário e, a partir dali, há um processo de descentralização na Constituição de 1891. Então, por isso a gente fala que é um processo centrífugo. Agora é que tem uma questão central e importante, né, para a gente não fazer confusão, né, nessa classificação. Né? Existem alguns autores que utilizam outra expressão, como federalismo por agregação, né? Então, que esse processo centrípeto, onde você tem estados soberanos que se unem, uma confederação, depois uma federação, né, criando a federação. Na Suíça também esse processo foi assim, né, na Alemanha. Então, você tem um processo de confederalismo por agregação. Estados soberanos que vão se unir para formar uma federação. Ou então, um federalismo por segregação, né, que era um Estado unitário que vai criar, né, entes federados, mas que devem permanecer unidos. Eu prefiro a classificação, e aí é só uma terminologia, é claro, mas é uma terminologia que pode levar à confusão. Né? Por quê? Porque se eu estou falando que o Estado nasceu no Estado soberano, que se une em uma confederação, depois fortalece esse vínculo, né, fortalecendo a União, né, então há um processo em direção ao centro, isso pode gerar a imagem, claro, de que esse Estado, né, federal, que é o modelo norte-americano, ele é mais centralizado, o que não é verdade. Enquanto o Estado federal que nasce unitário, né, ele vai buscar a descentralização, o caminho dele é de busca da descentralização, uma vez que ele tem uma matriz unitária e que há um processo, portanto, artificial de criação da federação, e não houve processo de criação da União, né, porque não houve processo de União. Né, já era unitário. Né, criar é um processo de descentralização, onde, então, na Constituição de 1891, no Brasil, a gente cria a União, pessoa jurídica de direito público interno, já comentamos isso, né? E cria o Estado Federal, pessoa jurídica de direito público internacional. E cria ainda os outros entes federados, além da União, os Estados-membros, e no caso do Brasil, a partir de 1988, os municípios. Mas é justamente por esse processo histórico que explica que os Estados centrípetos, que nascem de uma matriz, né, de Estados soberanos, que se unem a uma confederação, e depois formam uma federação, eles são mais descentralizados, né, do que os estados que nascem a partir de um processo unitário, ou seja, que eram estados unitários e depois descentralizam artificialmente. Né? A imagem que a gente pode ter, eu vou desenhar aqui para vocês, na ausência do quadro, né? É essa aqui. Olha só que interessante. Não sei se vocês se dá para enxergar. Dá? Tá. Olha, o processo centrípeto, né, que está aqui, ó, ele vai em direção ao centro, mas o grau de descentralização que ele vai ter continua sendo maior do que o outro, o centrífugo, que nasce de um Estado unitário e busca a descentralização. Então, a gente tem que imaginar no Estado Federal, né, gente, ô Vitor,
Eu vi a Comuna de Seattle, né? Depois a gente vai conversar sobre isso. Interessantíssimo, né? Muito interessante. É o poder local, gente. É o poder local, né? Contra o Estado centralizador, né? Mas eu preciso ler mais sobre. Eu estava corrigindo os trabalhos, né? E nossa, é muito trabalho. Né? E ontem eu lancei a nota para vocês e agora. Pois é, eu vou me informar melhor. Eu vi, mas assim, bem superficialmente. Eu quero depois entender melhor esse processo que parece ser muito interessante. Então, né, esse Estado, né, justamente por ser centrípeto, né, ele guarda uma matriz histórica descentralizada. Ou seja, o que há na memória, né, dessa população, né, desses estados, é de que eles já foram soberanos. E que eles tiveram que abrir mão de competências. Né? Então, o processo é: esses estados soberanos abrem mão de competências legislativas, competências administrativas, competências judiciais e competências constitucionais. Eles abrem mão da sua soberania para formar uma união, transferindo, então, para a União, né, diversas competências legislativas, diversas competências administrativas e judiciais, de baixo para cima, né, e transferindo sua soberania para o Estado Federal, permanecendo com parcelas de soberania, ou seja, com competências, né, onde esse Estado ainda pode decidir em última instância. Né? Então, ele permanece com parcelas de soberania. Logo, óbvio, né, vamos imaginar isso aí, se o processo é de baixo para cima, né, é dos Estados-membros que abdicam de parcelas de competências legislativas, administrativas, judiciais, a tendência é que, no momento que esses Estados vão abrir mão dessas competências, né, eles permaneçam ainda com muitas competências. Né? Vamos imaginar esse processo historicamente. Ninguém vai abrir mão da soberania, da liberdade, assim, da independência, né, facilmente. Então, falando, olha, é importante a gente criar essa união, mas a gente vai transferir para a União essas competências legislativas. Nós vamos ficar com muitas competências ainda, legislativas, muitas competências administrativas e judiciais. Isso explica porque o federalismo norte-americano é muito mais descentralizado que o brasileiro, porque nesse processo os Estados-membros ainda mantiveram com eles, né, várias competências legislativas em matérias importantes do dia a dia da vida das pessoas, né, como o direito civil, o direito de família, né, sucessões, o direito penal, processo civil, processo eleitoral, né, e um monte de coisas, direitos tributários, né, normas tributárias. Já o Estado centrífugo é a União, né, o poder central, né, o Estado unitário, que está abrindo mão de competências que ela vai transferir, que esse Estado unitário, esse poder central, vai transferir para os Estados-membros. Logo, então, o número de competências, né, que permanece ainda com o poder central é muito grande, que é a mesma ideia. Olha, não vou abrir mão desse poder aqui, não vou abrir mão do poder todo. Né? Então, no processo, e você tem uma matriz, que é uma matriz centralizadora. Então, todo o Estado Federal, ele busca um equilíbrio, né, entre esses dois movimentos. Em todo o Estado Federal, há um movimento centrífugo e centrípeto. Né? Então, no caso, o que a gente está classificando como modelo centrípeto, juridicamente falando, a Constituição busca estabelecer uma união e manter essa união, né, forte, sólida, manter tudo unido. Mas há, né, um movimento histórico, né, há uma memória histórica, né, de que esses estados já foram soberanos. Então, há como essa tensão permanente, né, um movimento histórico que constantemente busca não perder, né, a autonomia, busca não perder totalmente a soberania, não perder suas competências, com um movimento constitucional que busca manter unido. Né? E esse equilíbrio, né, que vai existir entre o movimento de separação e de união é que vai estabelecer qual que é o equilíbrio constitucional daquele Estado federal. Né? Obviamente que isso vai oscilar em momentos históricos. Né? Então, geralmente, em momentos de crise, em momentos de tensão, conflitos internos ou conflitos externos, há uma tentativa da União de se fortalecer. Né? E vai haver também tentativas dos Estados de descentralizar. A gente viu isso muito claramente agora, né, nas manifestações que ocorreram
nos Estados Unidos, que ainda ocorrem, né, com relação ao combate ao racismo, a um outro sistema policial, a uma outra sociedade, né? Enfim, as manifestações muito fortes se espalharam por diversas cidades, as principais capitais dos estados, né, que integram a Federação Norte-Americana, onde sempre o presidente Trump, que é um cara autoritário, né, centralizador, querendo impor a vontade da União. Se o condado não fizer isso, se o estado mesmo não fizer isso, eu vou fazer, eu intervir, vou mandar as forças armadas, etc. Algo que nos Estados Unidos é muito importante. A gente devia tanto aprender isso. Já que a gente copiou tanta coisa dos Estados Unidos, a gente podia copiar isso também. Né, que as forças armadas norte-americanas são proibidas de intervir contra o povo norte-americano, que é óbvio. As Forças Armadas são criadas para proteger, né, o povo norte-americano, para proteger o território norte-americano. Então, as Forças Armadas não podem agir dentro do território norte-americano. Ela vai agir fora do território norte-americano. Né, em outro elemento. Por esse motivo, pelas Forças Armadas não poderem agir dentro do território, contra o povo, porque ela é para defender o povo, o negócio do exército agindo contra o povo acontece muito na América Latina, às vezes sob patrocínio norte-americano, né? Mas não ocorre nos Estados Unidos, é óbvio que não pode ocorrer. Né? Então, você tem um sistema de ordem pública, policial, etc. Mas as Forças Armadas nunca. As Forças Armadas é para agir externamente, assim como a CIA. Né? O Serviço de Segurança norte-americano, a CIA, só pode agir fora do território norte-americano. Não pode agir dentro. Dentro do território norte-americano são os órgãos policiais, o FBI, e você tem depois outras agências que foram criadas para a manutenção enfim, da ordem e da soberania interna, etc, etc. Tá? Então, isso é óbvio. É muito interessante que se separem só quando tem aqueles discursos que o presidente dos Estados Unidos faz anualmente para toda a nação, fazendo uma avaliação do seu governo, de como está a situação da União. Né? Os chefes militares, eles estão no Congresso, geralmente sentam na primeira fila, mas eles não batem palma. Isso é algo simbólico. Ou seja, eles não podem se manifestar politicamente. Não diz respeito às Forças Armadas, às questões de política interna dos Estados Unidos. Eles estão ali, né, como símbolo de instituições que estão para preservar a soberania norte-americana contra atentados externos, né, mas não têm direito de se manifestar. Então, eles não vão dar um aplauso. Eles permanecem ali no final do discurso do presidente, como eles sentados com as mãos postas sobre as pernas, né? Mostrando, olha, estamos aqui para dar segurança, né, mas não nos diz respeito à discussão de políticas públicas internas, né, ou seja, dentro dos Estados Unidos da América. Isso seria tão importante se a gente aprendesse a fazer isso aqui, né, pela América Latina e pelo Brasil, isso seria importantíssimo. E aí, então, obviamente que há, nesses momentos de tensão, a União, e isso ficou claro. E os Estados-membros reagiram e falaram, não, isso não diz respeito a você, presidente, você cuida aí das suas competências e nós vamos cuidar aqui das nossas competências. É o caso, por exemplo, da Polícia de Nova York, você tem uma Polícia do Condado, tem uma Polícia Estadual. Então, os Estados Unidos, outro dia, eu não vejo televisão já há muitos anos, né? Nossa, uns 7, 8 anos que eu não vejo. Eu via o futebol do Cruzeiro só, e vejo essas séries, esses filmes aí nessas plataformas, aí, Amazon, Netflix, etc. Mas não vejo televisão de jeito nenhum, porque é irritante, e é ruim, é muita mentira, as notícias são ruins. Outro dia, por acaso, eu estava vendo as manifestações dos Estados Unidos. Aí eu liguei num canal de televisão, e há um comentarista, né, que se diz professor, né, de sociólogo, etc., lá na Rede Globo, falou, os Estados Unidos não tem polícia estadual, tem polícia municipal. Então, o cara nem estudar, ele estudou sobre o que queria comentar, né? Tem sim, né? Tem a polícia municipal, tem a polícia estadual e tem a polícia federal, né? E aqui no Brasil acabou virando isso também. A guarda municipal é para ser só uma guarda patrimonial. Só que ela já está com treinamento militar, militarizado, isso é um horror, né? As polícias não podem ser militarizadas, tem que ser polícia civil, de investigação, justamente porque a ideia da formação militar é uma formação para quê? Para o combate na guerra. A formação para matar. Você não vai matar seu povo. Nunca. Né? Isso é uma ideia esdrúxula. Então, internamente, você tem que ter polícias, que são polícias civis, né, para a
manutenção da ordem, a proteção da vida, a proteção das pessoas, né? A proteção da propriedade, etc. Mas não matar, você tem que proteger a vida. O policial é treinado para evitar que as pessoas morram, evitar que as pessoas se firam, evitar que as pessoas se machuquem, evitar que o patrimônio das pessoas seja atingido, etc. É isso, é para proteger, né? E não para matar. Então, daí você não pode ter uma polícia militar. Mas no Brasil, você tem, isso é uma herança da ditadura, e você tem também, né, as guardas municipais que estão virando verdadeiras polícias militarizadas, infelizmente. Então, criando uma espécie de polícia municipal, mas que a ideia inicial era proteger apenas o patrimônio público, né, do município. E aí, então, você tinha as polícias estaduais militares, policiamento ostensivo, fardado, que isso também existe no Canadá, nos Estados Unidos, só que elas não são militares, significa que elas não são aquarteladas, não tem todo aquele rigor hierárquico, né, que é opressivo, que faz com que, então, a opressão dentro do quartel seja tão grande que quando esse cara sai do quartel, ele reproduz essa opressão fora do quartel. Né? Isso não ocorre nas principais polícias do mundo, né, nas polícias mais efetivas e mais eficientes, como do Canadá, como da Inglaterra, né, e outros lugares por aí afora. Então, você tem mas nesse momento, então, você tem essa tensão. Né? Eu acabei falando outras coisas aqui, mas como ilustração que serve, mas onde a gente tem, né, no caso do Brasil, nos Estados Unidos. Né, o FBI, que é a Polícia Federal, né, tem outras polícias federais, como, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, né, você tem a Polícia Marítima, Polícia Guarda Ferroviária, né, você tem as polícias estaduais, civil e militar, né, que devem ser unificadas, e ainda a Guarda Municipal, que virou uma espécie de polícia municipal. Nos Estados Unidos você tem isso muito. Né? O xerife, que é eleito pela população, isso é muito interessante. Né? Os condados norte-americanos elegem o xerife, né? elegem o prefeito, claro. Você tem vários outros órgãos, o promotor, a promotoria também é eleita, né? O Ministério Público, né, é eleito. Enfim, você tem muitas eleições de outros órgãos que aqui no Brasil são por meio de concurso, né? Como o caso da polícia, toda a carreira interna da polícia, por meio de concurso, não tem eleição do xerife. O xerife seria o do condado, né? A gente vê, cansado de ver nos filmes, os caras não vêem nem filme. Tem as polícias estaduais, as ordenadas ao governador, e tem a polícia federal. Bom, ainda continuando nessa questão, você tem depois o Estado Federal de duas e três esferas. Né? O Estado Federal de duas e três esferas é o caso brasileiro, que é o Estado Federal de três esferas. Ou seja, quando o federalismo nasce, né, você tem uma união de estados que criam, você cria a união para o seu jurídico público interno, né, e o Estado Federal. Esses estados se unem. Os condados nos Estados Unidos, né, assim como os municípios aqui no Brasil, né, eles eram organizados pelos Estados-membros. Nos Estados Unidos, já tem um movimento que vem de algum tempo. Eu recomendo para vocês acessarem depois um site muito interessante, que se chama Forum de Fédération. Né, é um site canadense, Fórum de Fédération, Forum de Fédération. Né, sim, tem muitos trabalhos importantes. Tem um professor que é uma referência do federalismo no Brasil, que é o professor José Alfredo de Oliveira Baracho, que tem as obras clássicas, né, de estudos sobre federalismo. Tem muita coisa interessante aqui escrita. E, no caso da história americana, como eu mandei, os federalistas, né, que vocês não encontram em PDF. Vale a pena baixar e ler um documento histórico, né, que foi traduzido para vários idiomas para o mundo afora, que marca o início da formação desse Estado Federal nos Estados Unidos. Interessante. Bom, então, nesse Estado Federal de duas esferas ou três esferas, ou dois níveis, ou três níveis, você tem significa o quê? Que de dois níveis, que é o modelo clássico, a maior parte dos Estados federais ainda, onde são entre os federados a União e o Estado-membro. O município, ou o condado, a municipalidade, a comuna, ela não é ente federado porque ela é organizada pelo Estado-membro.
Então, no caso do Brasil, você tinha, antes de 88, uma lei orgânica estadual que organizava todos os municípios. Tá? Então, é uma lei orgânica do Estado que organiza os municípios. Então, há uma subordinação política do município ao Estado membro. Então, os municípios não eram entes federados porque eles não tinham capacidade de auto-organização. Eles não podiam fazer sua própria Constituição. Isso eles recebem a partir de 1988, a Constituição de 5 de outubro de 1988. Então, a partir daí, o município recebe a capacidade constitucional de elaborar sua própria Constituição, que é chamada na Constituição de Lei Orgânica do Município. A Lei Orgânica é uma Constituição municipal. Isso significa, então, que agora o município pode se organizar o seu poder executivo, o seu poder legislativo, de acordo com a Constituição Estadual e a Constituição Federal, do Estado Federal, né, nos limites da Constituição Federal e das competências estabelecidas para o município da Constituição Federal. Você tem um outro elemento muito importante. O município não é soberano. O Estado-membro não é soberano. A competência constitucional decorrente, que é a competência do poder constituinte decorrente dos Estados-membros, que no Brasil, a partir de 88, o município também recebe o poder constituinte decorrente, né? Esse poder é um poder de auto-organização, mas que deve obediência à Constituição Federal. Ele é subordinado à vontade do constituinte originário. Esse sim é soberano. Tá? Então, esses constituintes municipais não são soberanos, mas eles marcam a autonomia municipal e a capacidade do município que tem de se auto-organizar. Né? E assim como existem as constituições estaduais, e vale a pena depois vocês entrarem na internet, aí depois da aula, e dar uma olhadinha na Constituição do município de Belo Horizonte, que é chamada de Lei Orgânica do município de Belo Horizonte, né? Ou na Constituição do Estado de Minas Gerais, também dá uma olhadinha aí. Vocês encontram no site da Assembleia Legislativa, ou só basta colocar no Google, né, no site da Câmara Municipal de Belo Horizonte, lembrando que alguns municípios brasileiros, muito bem, excelente, muitos municípios brasileiros chamam de Constituição Municipal. Né? Outros usam a expressão da Constituição Federal, que é lei orgânica municipal. E não está errado, é uma Constituição municipal. Embora o termo, a expressão usada na Constituição seja lei orgânica do município, o que a gente tem ali, né, efetivamente, do ponto de vista técnico, constitucional, é uma Constituição do município. Né? Ela decorre do poder constituinte, que nós chamamos de poder constituinte decorrente, que é criado pela Constituição Federal. Né? Lembrando, o poder constituinte derivado é o poder que tem a União, o Congresso Nacional, de emendar a Constituição, revisar e emendar a Constituição, ou seja, de reformar a Constituição Federal nos limites estabelecidos pela própria Constituição Federal. Então, não é um poder soberano. Há limites materiais, há limites circunstanciais, né, que tem que ser obedecidos, estabelecidos pela Constituição Federal. Soberano é só o poder constituinte originário que cria a Constituição soberana. E o Estado Federal, nas suas relações internacionais, né, e a nossa Constituição, que limita e constitui, né, o Estado nosso, né, e a toda a ação feita por esse Estado, por todas as pessoas que se encontram dentro do território nacional. Todo mundo deve obediência à Constituição Federal. Essa, sim, ali ela encarna a soberania, ela é fruto da soberania popular, né, porque ela foi elaborada pela Assembleia Nacional Constituinte originária, inicial e soberana. Tá? Então, o federalismo de 3 níveis é quando você tem União, Estado e município. De 2 níveis, a maior parte dos estados federais pelo mundo afora, é quando você tem apenas a União e o Estado-membro. E o Estado-membro organiza o município. Então, o município tem autonomia legislativa, tem autonomia judicial, tem autonomia executiva, mas não tem a capacidade de se auto-organizar. Coisa que o município brasileiro recebeu a partir de 1988. Então, curiosamente, né, esse foi um momento muito importante, era um momento eu advogava muito em direito municipal, ajudei a fazer várias leis orgânicas municipais, depois a reformar, né, algumas dessas leis orgânicas municipais. E foi um momento muito importante, por quê? Porque levou a discussão constitucional para todo o Brasil, para todos os municípios. E isso, então, é uma forma de você trazer, né, uma maturidade constitucional. Você obriga as pessoas do município
a debater esse assunto. Olha, por que a gente está agora organizando o executivo, organizando o legislativo do município, votando a Constituição do município? O que significa isso? Então, isso é uma forma de aprendizado, né, a partir disso. Então, não existia uma lei orgânica municipal, né, que era uma lei orgânica estadual, para Minas Gerais. Existia uma lei orgânica para todos os municípios de Minas Gerais. Agora, passaram a existir, né, 853 leis orgânicas, 853 constituições municipais. E assim pelo Brasil afora. Né? Então, existiam, né, nós temos 26 estados-membros, o Distrito Federal não é dividido em municípios, né? A gente tem 26 estados-membros, você tinha 26 leis orgânicas estaduais que organizavam os municípios em cada estado-membro. A partir de 88, então, você começa a ter constituições sendo elaboradas por todo o Brasil. Né? Hoje, nós estamos ultrapassando mais de 5.550 leis orgânicas municipais ou constituições municipais. Isso é muito rico, muito importante. Lembrando ainda uma coisa importante no nosso Estado Federal, que o Distrito Federal, ele é ente federado também, é o 27º. Mas o Distrito Federal não é dividido em municípios, o que dá algumas características sui generis para o Distrito Federal. O Distrito Federal é um governador do Distrito Federal, que é eleito pelo povo, mas esse governador acumula as competências administrativas do governador do Estado e dos prefeitos, uma vez que no território do Distrito Federal não existem municípios com pessoas jurídicas de direito público interno. Existem administrações regionais subordinadas ao governador. Então, o governador ele é governador e prefeito ao mesmo tempo, uma vez que não há prefeitos, né, nas cidades do Distrito Federal, não há municípios. E a mesma coisa com relação ao legislador do Distrito Federal. Você tem os deputados distritais, que são os deputados do Distrito Federal. Esses deputados fazem as leis do Distrito Federal. E eles acumulam as competências dos deputados estaduais com as competências dos prefeitos. Por quê? Porque não existem municípios no Distrito Federal. Não existe, então, portanto, vereadores no Distrito Federal. Então, os deputados distritais acumulam aquelas competências dos deputados estaduais com as competências dos vereadores. Sim, o município, então, só será ente federado se tiver competência constitucional de elaborar sua própria lei orgânica, ou que podemos chamar corretamente de Constituição Municipal. Quando foi promulgada a Constituição Brasileira de 88, isso era uma novidade. Então, muitos teóricos, importantes teóricos, ficaram debatendo. O município é federado, não é federado, tem federalismo, houve muito debate sobre isso, as opiniões ficaram divididas, mas depois foi um debate superado pela própria análise da teoria constitucional, né, e para a própria ideia, né, do que é um Estado federal e o que marca, né, o que marca a essência desse Estado federal, que é justamente a existência de competências constitucionais. A partir daí, esse debate, né, que mobilizou muitos importantes teóricos, escreveram uma posição ou outra, né, defendendo uma tese, o município não pode ser ente federado, porque não tem judiciário, mas nada a ver. Né? O município pode ter judiciário e nem por isso ele vai ser ente federado. Tá? O que marca o federalismo? Por que o município é ente federado? Porque ele tem a capacidade de se auto-organizar, porque ele tem competência constitucional. Né? Então, essas teses foram superadas no decorrer do debate, né, e hoje já é uma questão já mais pacificada. Bom, e aí, então, ainda dentro dessa questão, nós temos ali o Estado Federal simétrico e assimétrico. Bom, o Estado Federal simétrico e assimétrico, né, significa o quê? Simetria e assimetria. Veja bem, então aqui mais uma vez essa classificação diz respeito, obviamente, ao aspecto jurídico constitucional. Né? Então, assim como a gente falou do movimento centrípeto, é uma classificação jurídica, o papel da Constituição de manter a União, né? E o centrífugo, como que a Constituição Federal do Brasil busca e deve continuar buscando constantemente a descentralização. Esse é o caminho do nosso federalismo para ser aperfeiçoado, porque o nosso federalismo ainda é muito centralizado. A maior parte das competências ainda estão com a União, basta vocês lerem novamente, já leram o artigo 21 a 24 da Constituição, onde estão ali as competências administrativas e as competências legislativas. Bom, no caso, então, do federalismo simétrico significa o quê?
que o federalismo simétrico, e aí também, né, quando vocês forem ler outros livros, tomem cuidado. Por quê? Porque existem classificações diferenciadas. Então, vocês vão... Importante guardar a ideia, que vocês não vão confundir as expressões ou os títulos, né, que são usados por essas classificações. Tá? Preste atenção nisso. Como eu disse, muita gente mistura, né, federalismo centrífugo e centrípeto. Então, eu expliquei a ideia, vocês tendo a ideia, vocês não vão confundir mais. E a mesma coisa com relação à simetria. Tem muita confusão, tem muitos autores em direito municipal, em direito constitucional, principalmente no passado, quando estava ocorrendo essa discussão, né, que trabalham o conceito de simetria de forma diferente. Eu vou explicar por quê. Então, entendam a ideia. Sim, Rodrigo, é um horror de antecedente. É necessário, urgente, uma reforma do Pacto Federativo, né, para a gente caminhar nessa direção. E aí, presta atenção numa outra coisa. Lá no artigo 60, parágrafo 4º, não se esqueçam disso, quando forem advogados, vocês vão defender o avanço da federação e a força para os municípios. Está lá escrito, é vedada emenda tendente a abolir o federalismo. O que seria uma emenda tendente a abolir o federalismo no Brasil? O nosso sistema federal é centrífugo, ou seja, o nosso federalismo tem que buscar o aperfeiçoamento com a descentralização. Então, o que seria uma emenda tendente a abolir? É uma emenda que venha centralizar poderes na mão da União. Centralizar mais recursos, mais competências legislativas, mais competências administrativas. Essa emenda, ela é inconstitucional. E é lógico que se uma emenda, né, ela é inconstitucional por centralizar, qualquer ato de descentralização, ele é inconstitucional. Né? O nosso caminho, que você pode ter emenda sobre o federalismo para aperfeiçoar o federalismo brasileiro. Qual é? É fortalecendo os municípios e fortalecendo os Estados-membros, caminhando para o modelo de Estado federal, né, mais avançado. Nos Estados Unidos, a lógica é outra, né? Então, daí que é importante a gente entender essa lógica histórica. Lá, né, é um modelo centrípeto. O que seria uma emenda tendente a abolir a reforma federal nos Estados Unidos? Seria uma emenda que venha a descentralizar mais. Por quê? Porque o modelo já é tão descentralizado. Se você descentralizar muito, você pode tender à separação, como houve a tentativa de separação no século XIX. Tá? Então, o modelo deles é o quê? A Constituição tem que buscar a manutenção da União, né? Evitar a secessão. Então, o papel da União é manter amarrado à União, uma vez que há essa tendência de separação. No caso brasileiro, é o contrário. Tem que descentralizar, porque há uma tendência à centralização. Obviamente, gente, isso que eu estou falando aqui é dentro do contexto histórico. Né? Se a gente pegar a história federal norte-americana, há um processo centrípeto que não é regular, ou seja, você tem momentos de crise, centraliza mais, momentos de crescimento e estabilidade, descentraliza. Então, é como se fosse uma coisa assim, descentraliza, centraliza. Mas há, historicamente, um processo onde a União vai sendo cada vez mais fortalecida. Então, também tem que chegar um momento onde você tem que parar esse processo. Falar, olha, não, né? E isso a gente vai acompanhar na história norte-americana, tá bom? Não é aquela coisa assim, o desenho que a gente faz aqui é ilustrativo, mas não é uma coisa o tempo todo assim. Né? No caso brasileiro também. Quando vem ditadura, centraliza. Quando democratiza, descentraliza. Né? Então, não é um movimento reto, assim, né? Matemático. Nós estamos falando em história, né? Em complexidades históricas, né? E etc. Então, voltando ao federalismo simétrico e assimétrico, o federalismo simétrico significa o quê? Nessa classificação, preste atenção, entendam a ideia, porque se vocês encontrarem algum texto, né, que traga diferente, vocês vão saber explicar isso, tá bom? Então, a simetria constitucional, a simetria no Estado Federal significa que os entes federados de mesmo nível, de mesma esfera, ou seja, os Estados-membros entre si, têm o mesmo número de representantes no Senado. Então, o federalismo brasileiro, ele é juridicamente simétrico. Por quê?
porque os Estados-membros, seja São Paulo, que tem a maior população e que tem o maior poder econômico, né, ou seja o Amapá, que é novo, a população é bem pequena, que tem muita riqueza no território, mas não é economicamente forte como São Paulo, né, esses Estados-membros, todos eles têm 2 senadores. Aqui no Brasil, 3 senadores. Nos Estados Unidos, 2 senadores. No Brasil são 50 estados. Né, o Alasca, né, que é pouco habitado, muito gelo, muito petróleo, né, e pouca gente, né, e se pegar Califórnia, né, muita gente, muita riqueza também, mas economicamente poderoso. A Califórnia e o Alasca têm 2 senadores. Aqui no Brasil, Amapá e São Paulo têm 2 senadores. Todos os estados membros brasileiros têm 3 senadores. Eita, filho, eu falei 2, é errado. O Brasil tem 3, os Estados Unidos tem 2 por estado. Então, aqui são 3 senadores. Né? Lembrando que esses senadores têm um mandato maior. Eles têm um mandato de 8 anos no Brasil. Nos Estados Unidos tem um mandato de 6 anos. Aqui um mandato de 8 anos. Mas os senadores participam de 2 sessões legislativas. Ou seja, então, né, você tem, caso uma renovação do Legislativo brasileiro de 4 em 4 anos, que é o mandato do deputado federal. Só que o senador, né, o Senado ele é renovado também de 4 em 4 anos, presta atenção nisso, mas na proporção de 1/3, 2/3. 1/3, 2/3. Então, você tem uma renovação do Senado que ela né, em uma eleição, ela é de 1/3, então você escolhe um senador, dos 3 do Estado, a gente escolhe um só. Depois, daí a 4 anos, termina o mandato daqueles que já estavam lá. Aí você escolhe 2 senadores, renova 2/3. Aquele que foi escolhido há 4 anos atrás permanece por mais 4 anos. Aí depois passou 4 anos, agora aqueles 2 que foram eleitos, né, há 8 anos, né, eles saem, você escolhe 2, né, e aquele outro que foi eleito há 4 anos atrás permanece mais 4 anos. Deu para entender? Então, por que o Brasil fez isso? Isso é uma característica conservadora do nosso Senado. A ideia, então, é de que, na nova legislatura, você tem a possibilidade de renovar todos os deputados federais, se você quiser, né? Porque são postos em disputa todas as 513 cadeiras, né, de deputados federais existentes no Congresso Nacional. Agora, já o senador sempre vai restar, né, um percentual de senadores, uma parcela de senadores eleitos na legislatura anterior, 4 anos atrás. Então, sempre vai sobrar ou 1/3 dos senadores ou 2/3 dos senadores. O que significa isso? Isso é um caráter conservador. Eu chego e falo, olha, não dá para mudar tudo numa hora só. Sempre vai ter aquela tendência eleitoral de 4 anos atrás. Então, numa democracia pluripartidária, como são as democracias, né, europeias, principalmente da Europa Ocidental, após a Segunda Guerra Mundial, hoje está tudo em crise, tá, gente? As democracias todas, o mundo está em crise. É uma linda oportunidade a gente ter de construir algo novo, melhor, né, mais democrático, mais livre para todo mundo. Mas está tudo em crise. Mas pegando pós-Segunda Guerra Mundial, qual que é o normal de uma democracia pluripartidária representativa, de verdade? É que você tenha uma renovação, né, onde a população possa livremente escolher, olha, agora eu quero um partido de esquerda, agora eu quero um partido de direita, agora um partido de centro-esquerda, outro partido de centro-direita, um partido de centro, agora eu quero uma aliança entre a centro-direita e a direita, agora eu quero uma aliança entre a esquerda e a centro-esquerda, enfim. Essa alternância rica de projetos, de ideias, de parlamentares, ela é a essência da democracia representativa que vai funcionar belamente em diversos estados da Europa no pós-Segunda Guerra Mundial, até a atual crise, né, que vive o mundo inteiro. Bom, crise que também a gente já teve a oportunidade de debater e tem muita discussão sobre isso. Né? Então, no caso brasileiro, qual que é o recado? A gente tendo uma democracia, é comum, é saudável, é importante que você tenha esse revezamento do poder. Então, agora, olha, agora é hora da gente liberalizar mais, então vamos escolher um governo liberal. Agora é hora de escolher um governo conservador, de direita. Né?
liberalizou demais, agora vão escolher um governo socialista. Por quê? Porque a gente está precisando de saúde pública, educação pública, previdência social. Agora vão escolher um governo de centro para manter o negócio mais ou menos como está. A gente encontrou um equilíbrio, enfim. E uma coisa muito interessante que aconteceu na Europa também no pós-Segunda Guerra Mundial é que esses governos de centro foram se afirmando, né? Esse ponto de equilíbrio, né? Nenhum radicalismo liberal ou conservador à direita, nenhum radicalismo socialista à esquerda, né? Os governos europeus se fortaleceram até o momento presente, onde o centro entrou em crise, né? Você tinha um revezamento, França, Alemanha, Suécia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Reino Unido, você tinha um revezamento entre centro-esquerda e centro-direita, centro-esquerda e centro-direita, né? Então, isso era um equilíbrio positivo, porque você misturava aquelas coisas importantes do liberalismo, as liberdades individuais, etc., né, com as coisas importantes do socialismo, saúde pública, educação pública, previdência social. A gente tinha governos que misturavam isso aqui, dentro do equilíbrio. Esses governos marcam muito as décadas que vêm após a Segunda Guerra Mundial, mas que agora, infelizmente, a Europa se radicalizou, né? Então, e se radicalizou à direita, os movimentos nazistas, fascistas, ultraconservadores, horrorosos, como a gente vê, né, na Hungria, né, manifestações neonazistas na Alemanha, embora o governo alemão é um governo centrista, né? O governo alemão, vamos lembrar lá, é uma aliança entre socialistas democráticos, o SPD, e a União Democrática Cristã, da Angela Merkel, né, que é historicamente um partido centrista. A União Democrática Cristã, do Konrad Adenauer, pós-Segunda Guerra Mundial, ela cria a economia de mercado social, ou economia social de mercado. O que é a ideia? Você tem liberdade econômica, livre iniciativa, livre concorrência, mas você vai garantir o bem-estar da população, com saúde pública, educação pública, previdência social. E uma economia que assegure a participação de todo mundo, livre iniciativa, livre concorrência, sem ter uma economia toda centralizada na mão de meia dúzia de pessoas. Essa seria a economia social de mercado, criada pela democracia cristã, né, na Alemanha, no pós-Segunda Guerra Mundial, pela liderança importante do Konrad Adenauer, né, que é o cara do partido da Angela Merkel, que está no poder na Alemanha já há mais de 10 anos, né, que ela vem sendo reeleita, e agora em uma aliança com os socialistas democráticos, a centro-esquerda. A gente pode dizer que o governo da Alemanha centro-direita, centro, mas que está dentro desse grande espaço de centro, né, que vai, então, caracterizar essa união do que tem de melhor de um lado ou de outro, abandonando os radicalismos. Infelizmente, como eu disse, os radicalismos vão crescendo, né, mas a Angela Merkel recentemente fez uma intervenção, né, no partido dela, em um estado da Alemanha, da antiga Alemanha Oriental, onde os nazistas venceram a eleição. E os nazistas venceram a eleição e se aliaram ao Partido Democrata Cristão, né, e ao Partido Liberal. Olha que assustador, né, nesse estado. Vocês devem ter acompanhado isso na imprensa. Angela Merkel entrou lá e falou: olha, meu partido não vai fazer aliança com o nazista, não. E derrubou o governo, né, democraticamente falando, derrubou o governo por causa da maioria, né? Os democratas saíram dessa aliança, e aí depois, então, assume o governo o Der Link, que é um partido mais à esquerda, com aliança com o SPD e com os democratas cristãos. Bom, então, só concluindo aqui essa questão, então, federalismo métrico. Oi, diga. Não existe na Alemanha uma lei que proíba a existência de partidos nazistas, como, por exemplo, tem na Polônia. Na Polônia você não tem uma lei que proíbe, né, por causa que a Polônia viveu o radicalismo de esquerda e o radicalismo de direita. Aí você tem leis lá que proíbem a existência de partido comunista e de partido nazista. Sim, existe sim. Existe na União Europeia, inclusive, né, uma lei que proíbe. Só que o que acontece, infelizmente? Esses partidos burlam a lei. Bom, esse é o primeiro fato, né? Historicamente, os partidos nazistas e fascistas são proibidos, né, na União Europeia, né, e em várias legislações internas dos países que integram a União Europeia, como é o caso da Polônia, como é o caso da Alemanha também. Só que esses partidos, eles se registram com outro nome, né? Então, eles se registram, geralmente, e isso é uma ironia, né, grave, esses partidos usam no nome liberdade. Então, Partido da Liberdade. Quando você olhar assim, qualquer Partido da Liberdade, na Holanda, no mundo germânico, né, na cultura germânica, na Holanda, na Áustria, na Alemanha, né, ou mesmo no norte ali também, que são a cultura germânica, Suécia, Noruega, Dinamarca,
Em geral, quando aparece Freiheit, liberdade, é nazista fingindo não ser nazista. Só que o que acontece? Esses partidos, então, são registrados. Quando eles começam a atuar, eles vão mostrando sua verdadeira cara, aí eles têm um registro cancelado. E aí fica essa corrida. Né? Registra e cancela. É óbvio que, com o tempo, o Estado e os governos, né, e o Estado vai ter o registro dessas pessoas. Falar, isso aqui é nazista. Mas os caras vão lá, cumprem a lei, registram o partido, então o partido funciona até mostrar que eles são nazistas. O que acontece é que, recentemente, não recentemente, isso aí é um debate importantíssimo, interessantíssimo, Rodrigo. Porque alguns estados, a maior parte dos estados europeus, não tiveram uma justiça de transição. Recomendo que vocês assistam um filme que está na Amazon. Eu acho que eu já recomendei esse filme aqui, agora eu tenho que lembrar o nome do filme. É história passada na Alemanha, em 1958, Labirinto de Mentiras. O título é ruinzinho, é a tradução brasileira, mas o filme é muito bom. O filme é alemão, chama Labirinto de Mentiras. Um filme feito bem recentemente. Né? E o filme mostra o quê? Mostra que quando termina a Segunda Guerra Mundial, né, tem o Tribunal de Nuremberg. Os tribunais em Nuremberg. Né? Lembrando que Nuremberg foi uma sede importante do Partido Nazista, e tem um filme também que vocês encontram na internet, que chama O Triunfo da Vontade, da Leni Riefenstahl, que mostra o congresso do Partido Nazista em Nuremberg, em 1934. Bom, esse filme, ele reporta a Alemanha pós-Segunda Guerra Mundial, 1958. E aí existia um grande debate. Por quê? Feito os tribunais em Nuremberg, você teve o grande tribunal de Nuremberg, onde foram julgados aquelas principais lideranças, né, do Partido Nazista. O Albert Speer, que era o arquiteto de Hitler, foi absolvido, outros foram condenados e, inclusive, executados, enforcados, né, por aquele tribunal, que era um tribunal militar dos vitoriosos, né, que eram quem eram os juízes, promotores, eram os 5 grandes vitoriosos que vão depois integrar até hoje o Conselho de Segurança da ONU. Estados Unidos, principalmente, Estados Unidos e União Soviética. Depois, Estados Unidos e União Soviética, França, Inglaterra, que são estados que ocuparam a Alemanha. Né? Então, a Alemanha foi dividida em duas, tinha a Alemanha Oriental socialista e a Alemanha Ocidental capitalista. A Alemanha Ocidental estava ocupada pelo exército francês, inglês e norte-americano. E a Alemanha Oriental estava ocupada pelo exército soviético socialista. Daí que a Alemanha Oriental ficou socialista e a Alemanha Ocidental ficou capitalista. Né? E a China ainda, né? Então, que não participou dessa ocupação, não chegou no território europeu, né? Mas a China é vitoriosa por causa da vitória sobre o Japão, né? Que também tinha um governo de natureza fascista nesse período. Que são os 5, né, ali que vão fazer o Tribunal de Nuremberg, que são os 5 que vão hoje constituir, até hoje, né, ao Conselho de Segurança da ONU. E nesse tribunal, então, foram punidos grandes lideranças e ainda ocorreram alguns pequenos julgamentos, por exemplo, como julgamentos de vários médicos alemães. Mais da metade dos médicos da Alemanha defendiam que a superioridade alemã era biologicamente comprovável, né? E eles integravam o Partido Nazista e fizeram experiências com pessoas vivas, né? O mais cruel deles, né, o conhecido Mengele, que foi, depois encontraram aqui a ossada dele aqui no Brasil, né? O Mengele, ele foi para a Argentina, se refugiou na Argentina, aí quando o Mossad, o Serviço Secreto Israelense, localizou ele na Argentina e o Mossad queria sequestrá-lo e levá-lo até Israel para ele ser julgado, como o Eichmann foi, né? Sequestrado, levado até Israel, onde ele foi julgado e executado. Né? Já o Mengele ficou sabendo disso, foge para o Chile. E depois, não sei se passa pelo Paraguai e vem parar no Brasil. E aqui ele morre. Né? Ele não é encontrado pelo Serviço Secreto Israelense. E ele se escondeu e é encontrado depois a ossada dele aqui no Brasil. Mas, então, ocorreram esses julgamentos. Né? E aí seria uma espécie de justiça de transição. E muitos médicos alemães também foram condenados, presos, porque fazerem, como Mengele fez, experiência com seres humanos vivos. Né? E era uma coisa assim de uma crueldade absurda. Só que ali acabou a justiça de transição. O que significa o quê? Que na Alemanha,
muitos, mas muitas pessoas, porque veja bem, o movimento nazista, ele é um movimento totalitário, mas que afeta emocionalmente toda a população. O nazismo e o fascismo não é uma mera ditadura. Numa ditadura, como a gente teve aqui no Brasil, no Chile, na Argentina, no Uruguai, em tantos vários outros países pelo mundo afora, né? Numa ditadura você tem um governo de força que não respeita a lei, né? Às vezes ele mesmo faz a lei, ele descumpre a lei que ele mesmo faz, né? Um governo onde as pessoas estão amedrontadas, etc. Mas é um governo com um grau de sofisticação muito pequeno. É um governo de força. Né? Você fez alguma coisa errada, vai lá, te mata, te tortura, te prende, te bate, etc. Horror a ditadura. Né? Agora, o totalitarismo é mais sofisticado. Por quê? Porque ele envolve emocionalmente as pessoas. Então, onde estava Hitler, a gente já discutiu isso em sala de aula, né? E vale a pena rever sempre isso aí. Onde estava Hitler, Mussolini, tinha centenas de pessoas, centenas de milhares de pessoas nas ruas, dezenas de milhares de pessoas nas ruas. Né? Então, chorando por Hitler, etc. Você tinha aquele envolvimento emocional que levava as pessoas a agirem de uma maneira que elas não agiriam se elas estivessem enxergando a verdade. Então, o nazismo e o fascismo é fundado na mentira, na manipulação da opinião pública, né, o que a gente chamou de fake news, etc. Né? Ele mente, ele envolve emocionalmente, ele gera o ódio, ele cria o ódio, ele alimenta o ódio. Né? É horrível, mas ele é muito mais sofisticado, significa que ele contamina as pessoas. Né? Então, você tem uma parcela importante da população da Alemanha contaminada pelo nazismo, assim como uma importante parcela da população da Itália contaminada pelo fascismo, pela emoção. Né? Quando a gente está, você imagina, né, o ódio, quando a pessoa odeia, ela sai do seu equilíbrio emocional. Ela é capaz de fazer coisas que ela jamais seria capaz de fazer se elas estivessem equilibradas. O ódio, o desequilíbrio, leva as pessoas a cometerem, né, assassinatos, mortes e coisas horrorosas, como os fascistas e os nazistas fizeram. Então, isso significou o quê? Você tinha muitos nazistas, né, muitos alemães que acreditavam no nazismo, porque foram enganados, foram envolvidos nessa emoção, nesse ódio ao estrangeiro, ódio ao outro, e que ocupavam cargos pela administração pública da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. E que eram professores, inclusive professores de crianças, professores de adolescentes, professores universitários, nazistas. Só que agora acabou, o nazismo foi derrotado, essas pessoas queriam voltar, né, à sua vida normal. Né? E aí, então, elas continuam integradas à sociedade. E esse é o grande problema da Alemanha. De repente, o cara, aquele sujeito, isso aconteceu aqui no Brasil com uma amiga minha, né, professora universitária da PUC, né, que foi torturada pelos militares e depois, de repente, encontrou num bar, né, não faz muito tempo, né, um dos seus torturadores tocando saxofone, alegre, tocando chorinho no bar. Olha que horror. E isso acontecia demais na Alemanha. As pessoas que perderam familiares, perderam filhos, irmãos, tios, pais, avós, né, pessoas torturadas pelo nazismo, essas pessoas, de repente, encontravam na escola um professor que tinha sido o seu torturador. Era professor do filho dele. Né? Ou o açougueiro da esquina, muito simpático, bonzinho, que tinha matado o avô dele, o pai dele, o tio dele, o irmão dele, etc. Entenderam a gravidade disso? Daí, então, né, é necessário fazer um ajuste de contas com a história. Isso nós chamamos, então, de justiça de transição. Um país do mundo que melhor fez justiça de transição, né, foi aqui a Argentina, onde os seus militares torturadores foram presos, né, e muitos morreram na cadeia, né, como Videla, que foi presidente da Argentina, foi preso. Né? Por quê? Porque os argentinos falaram, olha, não, esse cara, ele fez o que existe de pior na humanidade. Né? É o genocídio, é matar gente em larga escala, é mandar matar gente em larga escala, é torturar as pessoas. Né? Eles sequestravam na Argentina, a ditadura militar sequestrava as crianças. Olha o grau de maldade. É maldade. Né? Aí a maldade a gente precisa ir discutir com a teologia, né, com a teologia cristã, para entender o que é o mal. As pessoas são más. Eles sequestravam crianças, né, os militares argentinos sequestravam crianças para matavam os pais. Então, o que aconteceu muitas vezes, aconteceu isso mais com
mais de 200 crianças. Até hoje estão descobrindo ainda isso. Olha só o que eles faziam. Eles sequestravam, matavam os pais, torturados, geralmente jovens, crianças recém-nascidas, ou muitas vezes a mulher ainda estava grávida, uma mulher de 20 e poucos anos, mas ela era considerada subversiva, estava no movimento estudantil, estava no movimento de esquerda, no movimento socialista, no movimento sindical, etc. Prendiam, prendiam essa mulher até ela nascer a criança. Quando a criança nascia, eles matavam a mulher, a mãe, né? O pai já tinha matado, né, torturado, e essa criança ela era registrada como filhos legítimos dos seus torturadores. Olha que grau de maldade. Isso é de uma maldade extrema. E essas crianças cresciam achando que o seu pai, que na verdade era o pai registrado, não era o pai biológico, porque o pai dessa criança, que criou essa criança, foi quem matou o pai biológico torturado. Foi quem matou a mãe biológica torturada, depois de mantê-la encarcerada, grávida, até nascer a criança. Eles fizeram isso com dezenas e dezenas de crianças argentinas. E quando a Argentina se democratizou, a Polícia Federal da Argentina, agora democrática, né, e o Judiciário Federal argentino começou a investigar esses casos e foi descobrindo centenas de casos. Hoje você tem aí mais de 200, quase 300 casos descobertos. Muitas dessas pessoas, né, descobriram aos 30 anos, aos 35 anos de idade, que aquele que ele achava que era seu pai, na verdade era a pessoa que matou o seu pai biológico e sua mãe biológica, que torturou seu pai biológico e sua mãe biológica, né, e que criou e registrou como filho legítimo durante a ditadura. Né. Aqui no Brasil, conheço pessoalmente aqui, né, colega eu gosto de um chorinho, colega de música aqui, onde a gente vai, né, no final de semana tomar uma cervejinha de leve e ouvir um chorinho, né? Ele foi torturado, o pai, ele criança, 5, 6 anos de idade, o pai foi torturado na frente dele, né, pelos militares aqui no Brasil, pela ditadura brasileira. Então, é esse tipo de gente que a gente está falando. E daí, então, é necessário o quê? Uma justiça de transição. É necessário que essas pessoas que cometeram esses crimes contra a humanidade, elas sejam punidas. Elas sejam nomeadas ou punidas. Por quê? Senão o que acontece? Elas voltam ao poder. Ou elas são manejadas pelo poder. Né? Olha que loucura. Professor, Oi, diga. fazendo um paralelo muito interessante com o que o senhor acabou de falar, eu não posso não deixar de pensar em Santo Agostinho, quando ele fala na Cidade de Deus, que existem duas cidades, uma do amor próprio, né, uma que ama só a si mesma, que não enxerga o outro, não enxerga o bem comum, e outra que ama a Deus e por isso ama os seus demais. E nesse sentido, o Santo Agostinho ele traz uma concepção que moldou a teoria política medieval, que é de uma cidade que ela seja encarnada pelos ensinamentos de Jesus Cristo. Ou seja, que isso seja a motivação de todas as ações sociais, e não somente de uma fé individual. Ou seja, que isso seja comunitário, que haja uma comunidade voltada para esse amor, para esse bem comum. Né? Então, é isso que a gente não vê no mundo moderno e principalmente na teoria política atual, né? nas relações sociais atuais, né? Que é muito pautado no achismo, no ódio, né? Na opiniões pessoais parciais, né, das situações. Então é isso. Exatamente. Exatamente, Rodrigo. E Santo Agostinho é uma referência importantíssima para a gente debater sobre o mal. Né? É um grande filósofo, um grande pensador, né? E que eu acho que eu não sei se eu comentei com vocês, eu tenho muitos amigos que são professores aí da teologia, ou do ISTA, muitos amigos jesuítas, né? do ISTA, Instituto Santo Inácio de Loyola, né? da FAGE, na Faculdade Jesuíta. E outro dia eu estava participando de um debate, né? com esses meus amigos, e eu falei, olha, me passa livros para eu ler sobre a maldade. Eu quero entender, do ponto de vista filosófico cristão, o que é o mal. Né? E aí Santo Agostinho é uma referência, né, fundamental para a gente pensar nisso. Muito importante, sim, sem dúvida nenhuma, importantíssimo. E aí, Professor, se o senhor quer dar uma referência, um quero. livro excelente, Santo Tomás de Aquino, chama De Malo, sobre o mal. Sim, esse meu colega mandou.
Ele mandou em PDF, mas se você tiver PDF dele também, me manda. O De Malo, que é sobre o mal, é excelente, de Santo Tomás. Ele faz uma análise Sim. ontológica do mal muito boa. E a gente precisa muito discutir sobre isso, né? Atualmente. Como que o mal está, assim, infiltrado, né, na sociedade, infelizmente. Né? Temos que vencê-lo. Então, voltando, né? Acabei falando sempre viagem, mas é bom a gente fazer essas viagens históricas e tudo. Voltando, então, na competência, eu estava falando justamente do federalismo simétrico e assimétrico. A gente foi parar longe, né? No federalismo simétrico. Então, é quando os entes federados de mesma instância, né, têm o mesmo número de representantes no Senado e as mesmas competências legislativas, constitucionais, administrativas e judiciais. É o caso do Brasil e o caso dos Estados Unidos. Né? Todos os entes federados de mesmo nível, né, eles têm as mesmas competências, né, legislativas. Então, tanto Minas Gerais, como São Paulo, Amapá, Acre, Rio Grande do Sul, Ceará, Amazonas, todos eles têm as mesmas competências legislativas, as mesmas competências administrativas, as mesmas competências judiciais, as mesmas competências constitucionais. E o mesmo número de representantes do Senado. E depois que o município passou a ser ente federado, isso acontece também com o município. Com uma diferença. O município não tem representação no Senado. Né? Nos Estados Unidos você tem senador estadual, aqui não tem. Então, o município, condado lá nos Estados Unidos, o município aqui, esse município ele tem as mesmas competências, eles entre si, todos os municípios, seja o município de São Paulo, né, que tem um PIB que é maior do que os estados membros do resto do país. Né? Seja o município de São Paulo, seja o município com a menor população ali, o mais pobre de todos os municípios têm as mesmas competências legislativas e as mesmas competências administrativas. Tá? Então, isso é federalismo simétrico. Já o federalismo assimétrico é quando isso não ocorre. Por exemplo, Canadá, Bélgica. Né? No Canadá, né, você tem, por exemplo, alguns Estados-membros mais populosos, economicamente mais fortes, como Ontário e Quebec, né, eles têm 12 senadores cada um. Os outros Estados-membros têm 2 senadores cada um. Então, há uma assimetria, né? Uma assimetria jurídica que acompanha uma assimetria populacional e uma assimetria econômica. Tá? O caso da Bélgica. A Bélgica é um Estado federal recente, a partir de 1993. Né? E ela tem só 3 entes federados. Flandres, ao norte, que fala o neerlandês, né, o holandês. A Valônia, ao sul, que fala o francês. E uma região bilíngue, né, no centro, que é a região da capital, Bruxelas, que é também bilíngue. Então, você tem e a Bélgica, você tem uma tensão histórica, um país criado, é um Estado criado no século XIX, recente, e há um estranhamento assim, histórico entre os descendentes de holandeses, né, chamados flamengos, né, da região de Flandres, né, e os descendentes de franceses da região da Valônia. Né? Então, eles se estranham, um acha melhor do que o outro. No século XIX, os franceses humilharam os holandeses, aí no século XX, os holandeses humilham os franceses. Tem essa briga boba num país que está a sede da União Europeia em Bruxelas. Né? Então, para evitar essas brigas, eles criaram um Senado linguístico e um Senado geográfico. O que significa isso? Os belgas podem votar nos seus representantes linguísticos. Ou seja, o cara de língua originária flamenga vai escolher um senador que represente aquela população que fala flamengo. Né? O de língua francesa vai escolher um senador que fala de língua originária francesa. Né? E ainda tem uma minoria alemã que tem direito a um senador. Então, ele é assimétrico, de acordo com o número de pessoas que falam o Flamengo, o número de pessoas que falam o francês, e há um fixo que é uma minoria que fala alemão. E ainda tem, de acordo com a população de Flandres, da Valônia e de Bruxelas, né? Onde, então, você tem os senadores que representam a população de Flandres. Em Flandres não são só os flamengos que moram, né? São os descendentes de holandeses que moram, né? Mas também tem outras origens. Aqueles que moram na Valônia e aqueles que moram em Bruxelas.
Então, você tem um Senado assimétrico, muda o número de senadores, né, proporcionalmente à população, né, linguística, né, os que falam o alemão, o flamengo e o francês, e de acordo com a população que mora em Flandres, na Valônia ou em Bruxelas. Né? São formas que eles encontraram, então, para evitar brigar. Né? A mesma coisa do Canadá. Olha, aquela província que é muito rica, que de fala francesa, que é o Quebec, ela tem mais senadores, assim como Ontário, né, que também é de fala inglesa e que tem mais senadores. O restante do Canadá é de fala inglesa, mas são estados com menor população, menor importância econômica, etc. Então, eles têm só 2 senadores. Com isso, então, o que eles fizeram? Valorizaram o Quebec, né, majoritariamente de língua francesa e cultura francesa, né, e com isso falaram, qual é o recado que eles dão para o Quebec? Fique aqui com a gente, não vai embora não, né, porque os quebecois já tentaram ir embora 2 vezes com plebiscitos, mas o plebiscito acabou sendo pela permanência do Quebec no Canadá. E o recado é isso, olha, gente, vocês têm mais competências, vão ter mais senadores, mas não deixa o Canadá não, fica aqui com a gente. É a mesma coisa lá na Bélgica. Falou, olha, cada um vai ter um número equivalente à sua população, né, a população que fala tal idioma, etc. Nós vamos manter a Bélgica unida, que é interessante economicamente, politicamente, para a Bélgica permanecer unida. Então é esse o recado. Já no federalismo simétrico, você tem uma outra intenção. Qual que é a intenção? A ideia é evitar, né, isso vem do direito norte-americano, que a gente adota aqui também. A ideia é evitar ou proporcionar que aqueles estados que são menos gente, menos poder econômico, né, com território diferenciado, ele possa se fortalecer também. Né? Então, daí, é que a gente vai falar, Sergipe, né, é um território pequenininho, mas é muito rico, porque tem petróleo lá. Né? Mas tem pouca gente, território pequeno. Amazonas, território imenso e pouca gente. São Paulo, um território grande e muita gente, muito poder econômico. Todos eles vão ter 3 senadores. O que significa, então, que São Paulo vai ter que dividir, ou seja, vai dividir a atenção com o Sergipe, falar, olha, os 3 senadores a gente quer também trazer para cá investimento, queremos trazer também, queremos que o Sergipe desenvolva, queremos que o Amazonas desenvolva, que o Amapá, que o Roraima, etc. Então, a ideia é que essa simetria jurídica e política de representação no Senado e essa simetria jurídica de competências internas dos estados, de alguma maneira, atenue as grandes assimetrias reais, territoriais. Você imagina o território do Sergipe e o território do Amazonas. Imagina o poder econômico de São Paulo e o poder econômico do Amapá. Né? Imagina a população de São Paulo e a população do Amapá. Né? Então, aqui estou pegando aleatoriamente, assim, só como exemplo. Então, há enormes assimetrias territoriais, enormes assimetrias populacionais, enormes assimetrias econômicas, mas essas grandes assimetrias, né, tentam ser compensadas com simetrias representativas no Senado e simetrias de competências legislativas, administrativas e judiciais. Bom, essa é a justificativa e a gente vai ver, funciona mais ou menos, não funciona, etc. Isso aí vai variar de acordo com o momento, de acordo com o país, e etc. Né? Isso também é a mesma coisa, você pega exemplos semelhantes de enormes assimetrias também nos Estados Unidos. Você pega uma Califórnia, poder econômico imenso, a população grande, né, e compara com Alasca, né, ou com Arkansas, né, ou com outros estados, população menor, poder econômico menor, e etc. Bom, e aí, ainda, né, a questão do federalismo dual, cooperativo e de competição. Isso a gente comentou recentemente, eu vou falar bem rapidamente. A questão do federalismo dual é uma perfeita separação de competências entre União e Estados-membros. Né? A nossa Constituição de 1891, ela marca um federalismo, né, dual, então você não tem aquelas competências compartilhadas, que já vai acontecer no federalismo cooperativo. O Estado federal cooperativo significa o quê? Que os mais ricos vão ajudar os mais pobres, aqueles estados que arrecadam mais vão ajudar aqueles estados que arrecadam menos. A Alemanha, a gente teve isso depois da unificação alemã. Né? Então, aqueles estados que... ou município, né? Que a gente tem aqui perto da gente. Né? O município Contagem, Betim, né? Eles arrecadam muito mais, porque são altamente industrializados.
mas eles vão ajudar, por exemplo, um município que não é industrializado, mas que tem muitas despesas, porque é um município dormitório, onde os trabalhadores de Contagem e Betim vão, muitas vezes, morar, né, que é Ribeirão das Neves, por exemplo. Então, Ribeirão das Neves tem muitos gastos com infraestrutura para moradia e pouca arrecadação. Já o outro tem muita arrecadação e os gastos são proporcionalmente menores. Não é que não existam, né? Existem, claro, mas são proporcionalmente menores. Então, você tem uma cooperação, né, entre esses entes federados, entre os municípios, entre os estados-membros. E também você tem um compartilhar, né, que a gente já estudou, de competências legislativas, o que marca muito esse federalismo cooperativo. E, por fim, um federalismo de competição, que ele tem sido muito usado no Brasil, né, em outros lugares, mas assim, ele não tem sido muito recomendável. Por quê? Porque é aquela ideia assim, de que você, por exemplo, tem aquela expressão, você desveste um santo para vestir outro, né? Ou seja, se tira uma indústria, por exemplo, que está em um Estado membro, onde você tem a população está organizada, existem sindicatos, o salário é bom, você tem uma arrecadação tributária forte que permite que isso se reverta em saúde pública, educação pública, moradias, né, projetos de saneamento básico, enfim, onde existe uma estrutura de bem-estar, né, e essa indústria muitas vezes é atraída para ir para um outro estado onde não tem sindicatos organizados, não tem uma tributação alta, ou maior, alta, depende, assim, uma tributação maior que permita investimento em saúde, educação e previdência. O que acontece? Essa indústria que está aqui instalada, né, não ela gera emprego, mas como ela gera bem-estar ou pagando tributos, vai para outro lugar onde ela vai pagar menos tributos, né, a população está mais organizada, não existe sindicatos organizados, os salários vão ser menores, os tributos pagos vão ser menores e isso vai reverter, né, em menos benefícios da população. Então, essa competição, muitas vezes, ela é atrativa, né, ela vai gerar desenvolvimento para uma região que não tem tanto desenvolvimento, mas vai tirar da outra, né? E muitas vezes, ao atrair, qual que é o principal atrativo? Menos tributos. Mas menos tributos vai significar menos capacidade do Estado de oferecer serviços públicos de qualidade. Então, essa competição assim, entre os Estados-membros e entre os municípios, eu até mencionei o caso aqui, Nova Lima com Belo Horizonte, né? Muitas empresas que atuam em Belo Horizonte têm a sede em Nova Lima, porque lá o ISS, né, Imposto sobre Serviços, que é um tributo municipal, é menor do que em Belo Horizonte. Então, o cara cria a sede lá, mas atua aqui. Então, você tem distorções, né? Mas isso seria esse federalismo de competição. Bom, gente, e aí, então, nós ficamos hoje a aula toda só falando do 19. O 19 tem, né, ele se desdobra em um monte de outros conceitos. O 20 eu vou remeter vocês a um vídeo que eu gravei, que está muito detalhado. Então, eu não vou repetir tudo isso de novo. Né, que a ideia das competências administrativas, inclusive comum, e a competência legislativa, exclusiva e concorrente. Esse vídeo está aí disponível, depois assistam, porque isso é muito importante. Isso gera muita confusão. Então, eu vou fazer só um resumão aqui, mas voltem lá, porque isso não é a coisa que dá para a gente resumir bem. Né? Então, é uma correção apenas aqui, mas voltem lá ao vídeo, tem 1h30 discutindo, explicando detalhadamente a questão de distribuição de competências, tá? Então, a competência, primeiro, a divisão entre competência administrativa e competência legislativa, que é óbvio. Né? Então, isso lá vai estar principalmente nos artigos 21, 22, 23 e 24. As competências administrativas são as competências, por exemplo, para a proteção do meio ambiente, do espaço do serviço público da administração pública. Né? Então, a proteção da Constituição, a proteção do meio ambiente. Você vai criar na administração municipal, na administração estadual, na administração federal, né, órgãos estatais, secretarias, ministérios, né, fundações, etc., que vão se encarregar da proteção do ambiente. Né? Você vai ter um poder de polícia na administração municipal para fiscalização sanitária, por exemplo, a Guarda Municipal, depois a Polícia Estadual, depois a Polícia Federal. Né? Então, essas são as competências administrativas. As competências administrativas comuns, né, então, são essas que são compartilhadas pelas 3 esferas, e mais o Distrito Federal, onde, então, elas atuam conjuntamente e podem e devem atuar de forma cooperativa, claro. Né? Então, você
Você pode ter a Guarda Municipal auxiliando a Polícia Estadual, auxiliando, por sua vez, na investigação a Polícia Federal, né? Então, são feitas operações conjuntas, etc., que a gente tem visto aí, cooperando a administração federal com a administração estadual, com a administração municipal, nos mais diversos setores. Aí entra transporte, saneamento básico, saúde, educação e tudo isso. Essas são as competências administrativas, né? A comum é que são as compartilhadas, sem hierarquização, mas com cooperação, e a exclusiva é a que não pode ser delegada pela sua característica. Então, aí, né, vão dar uma olhada no artigo 21, né, onde está ali a declarar guerra. Por exemplo, é óbvio que o município não pode declarar guerra, né? Nem o Estado mesmo. Então, isso é uma competência federal, pela sua característica, ela é exclusiva, ela é indelegável. Depois, as competências legislativas, você tem a competência legislativa privativa, exclusiva e concorrente. Isso é a mesma coisa, é indelegável, geralmente em matéria tributária. Então, aquele tributo do município, o ISS é do município, ele não pode delegar para o Estado ou para a União, né? Ou vice-versa, a União não pode pegar um tributo seu e delegar para o município ou para o Estado. Então, são competências exclusivas, mas aí para legislar sobre competências legislativas, né? Aí depois você tem, administrativo seria a questão de fiscalização tributária. Então, essa parte da administração pública. Mas de legislar sobre tributos, né, competência legislativa, criando tributos ou regulamentando os tributos existentes previstos na Constituição, etc. Então, a competência legislativa exclusiva é indelegável. A competência legislativa privativa ela pode ser delegada. Então, a gente vai encontrar isso naquela matéria do artigo 22. Depois faz uma leitura. Não precisa decorar, não vão gastar hardware com isso, né? Mas decorando, mas saibam minimamente, né? Mas é melhor não decorar. Mas você já sabe. Essa competência do Estado, você já sabe onde encontrar. Para a Constituição imediatamente, né? Consultem sempre a Constituição. E com o tempo, isso vai entrando na cabeça de vocês. Aquela coisa que a gente decora para fazer prova, né? No dia seguinte a gente esquece. Aquilo que a gente vai aprendendo, né? Aprendendo a pesquisar, a encontrar na legislação, nos códigos, na Constituição, isso vai entrando na cabeça da gente e não sai mais depois, né? E consultem sempre as leis, né? Para evitar também fazer, às vezes, bobagens, confiando demais na memória, etc. Então, a competência privativa, que era no artigo 22, são as principais. Você vai pensar lá, ó, legislar em matéria de direito civil, né, sucessões, família, em direito processual penal, processual civil, direito penal, né, isso tudo, né, é da União. Deveria ser do Estado, né, ou até do município, muitas delas, né, mas é tudo da União. Só que o parágrafo único permite que essa competência exclusiva, seja delegada por lei complementar federal. Então, a União, o Congresso Nacional, pode, por meio de uma lei complementar, que é uma lei que exige um quórum especial de 50% mais um, ela pode, então, delegar, autorizar, excepcionalmente, os Estados-membros ou algum Estado-membro a legislar sobre aquela matéria que é privativa da União. Então, a competência privativa pode ser delegada por lei complementar. A exclusiva não pode. E, por fim, a legislação concorrente, que é essa que eu remeto a vocês ao vídeo. Por quê? É quando, então, União, Estado e município, o município por força do artigo 30, e a União, Estado e Distrito Federal por força do artigo 24, né, vão legislar conjuntamente sobre o mesmo assunto. Então, para que não vire bagunça, óbvio, você tem que ter uma regrinha. Como é que vai ser a regra? Nesse caso, a União vai estabelecer as normas gerais, os princípios, que são aquelas normas de aplicação em várias situações. Os princípios, então, são chamados princípios gerais, as normas gerais, que regulam os fundamentos, né, e que vão dar uma direção. Quando você for legislar sobre isso, você tem que seguir essa direção, você tem que observar os valores, esses princípios aqui estabelecidos, né? O Estado-membro vai exercer uma competência plena se não existir a lei federal existindo os princípios, óbvio, né? Então, se não tem a lei federal ainda, o Estado-membro vai legislar de forma plena, porque não tem que observar, né, a legislação federal, que ainda não existe. Se existir a legislação federal, ele vai exercer uma competência concorrente suplementar.
Não existindo a lei federal, competência legislativa concorrente plena. Existindo a lei federal, competência legislativa concorrente suplementar, né, respeitando os princípios da lei federal. O município, por força do artigo 30, sempre vai exercer uma competência legislativa concorrente suplementar. Artigo 30 lá, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Tá? Então, o município só pode legislar sobre matéria de competência concorrente quando já existir a lei federal e a lei estadual. Se ainda não existe a lei federal e a lei estadual, o município não pode exercer competência concorrente plena. Ele vai exercer, porque a competência dele, pela Constituição, está lá. Ela é suplementar, sempre. Então, ela depende da existência da lei federal e da lei estadual para que o município, então, depois, possa suplementar a lei federal e a lei estadual. E, por fim, mais uma regrinha desse dispositivo do artigo 24 é o seguinte: se o Estado membro exerceu uma competência legislativa plena, porque não existia lei federal, mas vier uma lei federal posterior, nesse caso, as normas, né, aquelas regras existentes na lei estadual, que contrariarem aos princípios, ou seja, as normas gerais da lei federal, elas serão suspensas. Elas vão deixar de ser aplicadas. Elas vão deixar de ter eficácia, elas vão deixar de ter aplicabilidade. Mas elas não serão revogadas. Por quê? Porque só uma lei federal revoga uma lei federal. Só uma lei estadual revoga uma lei estadual. Só uma lei municipal revoga uma lei municipal. Por quê? Porque não há hierarquia entre os entes federados. Bom, com isso, então, encerramos nossa conferência de hoje. Amanhã a gente finaliza a correção, finaliza a matéria, né? E eu senti muita saudade de vocês. Espero que no segundo semestre a gente possa se encontrar de forma presencial, né? No início parece que não vai ser possível, mas vamos ver se até outubro, né, por aí, a gente já tenha a possibilidade de sala de aula, uma vez que vocês devem ter visto. Né? Obrigado, Rodrigo. Vocês devem ter visto que a sala de aula, né, na pesquisa feita nos Estados Unidos, eu li isso recentemente, é um dos lugares mais perigosos para ser contaminado, o que é óbvio, né? Você imagina, 50, 60, 70 pessoas num ambiente, por mais ventilado que ele seja, né? Você tem janelinhas ali, né, ventilador, pronto, sai todo mundo contaminado. É igual elevador, tomem cuidado com o elevador, só entrem com máscara no elevador, e diz que os bichinhos ficam voando ali no elevador, voando eles não voam, mas fica assim no ar, né, ali. E outro, ar-condicionado também é um perigo, então o ambiente, o ar-condicionado espalha para todo lugar. Tomem muito cuidado, né, e aí amanhã a gente encerra essa correção. Muito obrigado, grande abraço a todas e todos.